Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo em Josué, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o 5. É bem verdade que aquilo que eu quero enfatizar com vocês aqui está registrado no versículo 5, mas é importante ler os versículos anteriores para entender o contexto. Josué, capítulo 3, versículo 1 a 5. O devocional de hoje quase que não sai, rapaz. Estou aqui com alguns desafios de conexão de internet, mas com fé em Deus vai dar tudo certo. Até pensei em colocar uma pregação no lugar, mas pensei, poxa, é sexta-feira, já vai ser o último dia da semana, então vamos seguir. Estamos aqui, graças a Deus, e eu tenho certeza que o Senhor tem um desejo profundo de falar com você. Você quer ouvir a voz de Deus? Faça aquela oração que eu já te ensinei antes de nós entrarmos no conteúdo. Diga para o Senhor, fala comigo, fala ao meu coração. Eu tenho certeza que Deus falará ao teu coração. Olha, eu acho que de todas as semanas de devocionais que nós tivemos aqui, teve dois períodos que foram muito marcantes. Nós fizemos uma série em Provérbios, que obviamente durou mais de uma semana, né? Durou mais de um mês, na verdade. E foi uma série muito comentada. E teve uma semana que nós mergulhamos no Salmo 23. Quem lembra aqui? Se não me falha a memória, eu acho que a semana do Salmo 23 foi a semana que os devocionais tiveram mais feedbacks. Não sei se mais visualizações, acho que sim, mas feedbacks em disparado. Salmo 23, comecei mais comentários, mais feedbacks, mais testemunhos também. Glória a Deus por tudo. Mas eu, para ser sincero, eu, Thiago, se eu fosse apenas assistir o devocional, eu acho que a semana que mais me interessaria seria essa que nós estamos encerrando agora. Nós começamos lá na segunda-feira falando sobre o poder do discernimento e está salvo aqui no canal para você acessar. Tiago, estou chegando agora, onde é que eu encontro? Está tudo aqui no canal. Em especial, esse devocional que eu estou citando, o título dele é O Poder do Discernimento. E toda essa semana, gente, Deus falou de um modo tão profundo, tão precioso. Glória ao nome de Jesus e que nós possamos aproveitar essa voz de Deus que está falando ao nosso coração. Amém? Josué capítulo 3, versículos 1 a 5, olha o que diz. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar, e a seguireis. Haja, contudo, entre vós e ela, uma distância de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse também Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Quero repetir aqui o versículo 5. Disse, pois, Josué a todo o povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Gente, esse texto é o dia anterior ao dia em que o povo de Israel vai passar pelo Rio Jordão e entrar na terra prometida. Então Josué, ele dá um comando ao povo, dizendo para que o povo se santifique. Olha, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Como nós lemos aqui, dos versículos 1 ao 4, você nota que há uma direção para que os sacerdotes peguem a Arca da Aliança e eles passem à frente. Se você continuar lendo o texto aqui, em outro momento, na sua casa, onde você estiver, você vai ver que quando os sacerdotes pisam na água com a Arca da Aliança, o Rio Jordão se abre e o povo passa a pés enxutos. Então eles dão um alerta: olha, não se aproxime muito da arca, porque senão vocês vão se perder. Deixa a arca ir na frente e depois vocês vão passando para saber o caminho que vocês vão trilhar. Mas é interessante esse comando de Josué, que nesse momento já é o líder máximo do povo de Israel. Relembrando, gente, Josué ele assume a liderança total do povo de Israel
quando Moisés morre. Enquanto Moisés era vivo, Josué era o general, era o líder militar da linha de frente do exército de Israel. E quando Moisés morre, ele assume também a liderança política final, total, perdão, por assim dizer, né? A liderança política total. Ele lidera o povo. E esse comando de Josué nos revela algo muito interessante. Fala assim, ó, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilha diante de vocês. Preste bem atenção. A santidade, ela vem primeiro do que as maravilhas. Quantas vezes nós queremos primeiro o milagre e depois a santidade? A gente quer primeiro as bênçãos e depois a santidade. Só que a santificação, ela vem antes do milagre. Anota isso aí, você que gosta de anotar o devocional. Inclusive, se anotar, me marque lá no Instagram, que eu gosto de ver quem está anotando. Eu acho isso muito bonito. Primeira coisa que você precisa anotar, a santidade, ela vem antes das maravilhas, antes dos milagres. Tem gente que faz voto com Deus, faz promessa com Deus, e assim, ó, Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou te seguir. Se o Senhor me abençoar, eu vou te obedecer. Se o Senhor fizer tal coisa, eu vou te pagar. Basicamente é isso que a pessoa está falando. Só que a santidade, ela é um estilo de vida que é mais importante do que qualquer milagre, gente. Se você entender o valor que a santidade tem, você vai desejar a santidade mais do que bênçãos financeiras, materiais em geral, mais do que uma cura física, porque a santidade tem a ver com a purificação e é o processo onde nós nos tornamos mais parecidos com Cristo. Gente, isso aqui é tão sério que eu estou falando agora, que lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, não precisa abrir na sua Bíblia agora não, mas quem puder anota aí só para ler depois. Para a gente remir o tempo, eu vou ler aqui direto. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Olha o que diz, gente, olha que profundo isso aqui. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem a santidade ninguém verá o Senhor. Uau! Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Esse é o nível de importância da santidade. Sem a santidade, você não consegue ver a Deus. Tiago, o que representa ver a Deus aqui? São duas coisas. Primeiro, a salvação. Quem não vive uma vida de santidade já evidencia que não está salvo. Segundo, a santidade, ela te permite experimentar e desfrutar níveis de acesso e de revelação do Senhor que sem a santidade você não consegue. Teve um dia aqui essa semana, eu acho até que foi um devocional do discernimento, o poder do discernimento. E teve uma pessoa que comentou, eu falei sobre como quando a gente jejua, no centro em período de consagração, você jejua, você fica mais sensível espiritualmente. É mais fácil você ouvir, perceber a voz de Deus e até mesmo discernir os ambientes, as energias que emanam nos lugares onde você está, com as pessoas com que você convive. E muitas vezes, gente, a santidade, ela é um nível de dimensão que vai nos ajudar a interpretar a vontade de Deus para nós. O contrário da santidade é a carnalidade. Uma pessoa carnal é uma pessoa que se resume a ver a vida e a sentir a vida pela ótica do pecado humano, pela ótica da carnalidade humana. Ela só pensa nas sensações físicas, no máximo. Porém, quem vive em santidade consegue transcender isso e consegue desfrutar mais das coisas de Deus. Você quer ver Deus operar maravilhas na sua vida? Siga isso que Josué falou, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A santidade, ela abre essa porta para maravilhas, abre essa porta para milagres e abre essa porta para você desfrutar de uma vida espiritual mais efusiva, mais sadia, que faça mais sentido. Eu conheço algumas pessoas que antes de serem cristãs, elas pensavam assim, olha, esse negócio de santidade, de ser crente, de seguir a palavra de Deus, não faz sentido. Eu não quero perder minha vida, perder minha juventude dentro de uma igreja. E essas pessoas, depois que foram tocadas por Jesus, foram salvas por Jesus, essas mesmas pessoas falavam, se eu soubesse que era tão bom, eu teria vindo antes. Por quê? Porque a santidade, aos olhos de quem é carnal, é uma perda de tempo. Entende? Poxa, eu vou deixar de fazer as coisas para ser santo, mas na verdade, a santidade,
ela é um caminho muito mais sublime. Ela é um estilo de vida muito mais sublime. Ela traz um nível de propósito, ela traz um senso de prazer na alma, ela traz um sentido para a vida que nenhum tipo de pecado e carnalidade pode trazer. Gente, se tem um discurso que tem sido esquecido nas pregações do evangelho de modo social, que falo assim, de modo social é que eu não estou pontuando nenhuma igreja em específico, mas o cristianismo em geral no Brasil. Se tem uma palavra que tem sido esquecida nos púlpitos das igrejas, é a palavra de santidade. Porque muitas vezes um chamado à santidade é um chamado que envolve um confronto, que envolve um chamado para uma mudança de vida. E muitas pessoas não aceitam ser confrontadas sobre isso. As pessoas não aceitam serem confrontadas sobre o seu estilo de vida, entende? Só que esse confronto não é para trazer tristeza, ou humilhação, ou vergonha, ou constrangimento. Esse confronto é para te mostrar um caminho mais excelente. Se você quer, você fala assim, Tiago, só vim aqui receber minha bênção, estou esperando aí só terminar a oração final para poder começar meu dia. Amém, que bom que você está aqui. Fica aqui conosco. Mas se você quer realmente, eu quero mudar minha vida, eu quero experimentar de Deus uma coisa que eu nunca vivi antes, essa palavra é para você. E a chave de acesso, a chave que abre essa porta do sobrenatural na tua vida é a santidade. A Bíblia fala que nas vestes dos sacerdotes antigamente tinha uma frase que ficava escrita assim, santidade ao Senhor, né? Talvez quando se fala assim, santidade ao Senhor, não se entenda o significado disso, mas é como se estivesse falando assim, santificado ao Senhor, entende? Imagina comigo, só vou dar um exemplo, tá? Um exemplo. Imagina que eu te chame para você arrumar minha casa. Fala, olha, arruma minha casa aí, e aqui no armário você vai perceber que em alguns pratos específicos vai estar escrito aqui a assinatura da empresa tal, porque eu aluguei esses pratos. Então esses pratos, pelo amor de Deus, não quebre esses pratos não, porque eu vou ter que pagar outro se eu quebrar eles. Porque é de uma empresa que eu aluguei para uma festa e tal, esse prato é de porcelana, é de um produto muito caro, aí tem lá a assinatura da empresa. Então eu te dei um sinal que esses pratos são dedicados para uma festa específica, você não pode mexer neles de qualquer jeito. Você tem que tomar cuidado, porque eles são especiais, são mais valiosos. Se quebrar, vai dar trabalho. Dessa mesma forma, essa expressão santidade ao Senhor, que significa santificado ao Senhor, era algo que ficava nas vestes do sacerdote, para mostrar que aquela pessoa era completamente dedicada a Deus. Agora, quando eu falo dos sacerdotes, isso dá a impressão que é algo dedicado a uma casta específica de pessoas, né? Ao super crente. Né? Eu falo, Thiago, esse aí não é para mim não, eu não tenho esse nível todo não. Só que a palavra de Deus, queridos, nos fala que Deus nos fez reino e sacerdotes. Está lá em Apocalipse capítulo 1. Deus nos fez sacerdotes e ele nos santificou para a sua obra, ou seja, no teu espírito, mesmo que você não tenha uma camisa escrito isso, mesmo que você não tenha um peitoral escrito isso, no teu espírito, no teu ser espiritual, é como se tivesse escrito, tatuado, santificado ao Senhor, ou seja, separado por Deus e para Deus, purificado pelo Senhor, ou seja, o Senhor te escolheu para uma obra excelente, mas para participar dessa obra, para participar dessa missão, para viver de fato esse propósito, você precisa entrar num processo contínuo de santificação. Eu quero encerrar aqui falando de três fases, né, da obra da Trindade. Eu até dou essa aula no discipulado que começou nessa última quinta, uma nova turma, e tem uma aula que nós falamos sobre a Trindade. Eu até enfatizo a seguinte questão. Nós temos três fases do que Deus fará conosco. A primeira fase é a regeneração. É quando o cristão ele nasce de novo. O próprio Jesus fala isso com Nicodemos, né? Você tem que nascer do Espírito, nascer de novo, morrer para a sua vida antiga e nascer para uma nova vida. Então, um processo de regeneração acontece quando você faz uma aliança com Jesus. Alguém pregou para você, você levantou a mão lá, fez uma oração de arrependimento, você foi regenerado. Quando Cristo voltar, nós seremos glorificados. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15. A glorificação é um processo onde nós nos desapegaremos desse nosso corpo físico e nós receberemos um novo corpo, tá bom? Então, esse corpo que nós temos, ele morrerá, ele voltará para o pó.
Mas já que se Jesus voltar hoje, eu sou novo, não morri, o seu corpo vai ser regenerado do mesmo jeito. Você vai receber um novo corpo glorificado. Agora, entre a regeneração, que é o início da sua caminhada com Cristo, e a glorificação, que vai ser uma nova vida, totalmente do zero, Cristo vai voltar e vai estabelecer o seu reino aqui na terra. Entre esses dois pontos tem a santificação. A santificação é o processo contínuo de aperfeiçoamento espiritual que já começa nesta vida. E é o Espírito Santo que gera isso dentro de você. Sabe quando você pertencia ao mundo e você pecava, fazia acontecer, você não sentia peso na consciência, mas hoje, de repente, quando você vai minimamente pensar uma coisa errada, parece que a sua consciência já pesa? Por que isso? Porque é o Espírito Santo morando dentro de você. E quando o Espírito Santo mora em você, ele começa a gerar em você esse processo de santificação, que é quando você vai sendo transformado até se tornando parecido com Cristo, até que Jesus seja aperfeiçoado em você. O próprio apóstolo Paulo, ele usa essas palavras, né? Eu tenho dores de parto para que Jesus seja gerado em vocês. Então, esse processo de aperfeiçoamento do caráter cristão, de desenvolvimento do seu ser interior, do seu homem espiritual, da sua mulher espiritual, esse processo se chama santificação e ele é primordial para que você possa viver uma vida sobrenatural com Deus. Sem a santificação, esquece. O evangelho vai ser só um discurso motivacional na sua boca. Você pode até viver milagres em Deus. Não vou dizer que você não vai viver, vai viver. Conheço muitas pessoas que não vivem em santidade, mas Deus está operando milagre, fazendo sobrenatural, derramando bênçãos. Mas se você quer desfrutar realmente de uma vida com Deus, eu quero ter relacionamento com Deus, o processo é a santidade. Então, eu quero fechar esse devocional e fecharmos essa semana dizendo: santificai-vos, porque o Senhor fará maravilha entre vocês, no meio de vós. Amém? Você recebe essa palavra? Vamos orar juntos então, feche seus olhos se você puder, una sua fé com a minha e vamos falar com Deus. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, nós te glorificamos e te pedimos, Pai, que o Senhor possa nos liderar nesse processo de santificação, Senhor. Vem nos fortalecendo, nos dando entendimento, nos dando graça, Pai, para caminharmos contigo dia após dia, Senhor. E se tem alguém aqui, Pai, que já caminhou em santificação, mas hoje se sente distante de Ti, se sente fraco, caído, nós te pedimos, Pai, para que o Teu Espírito possa tocar no coração dessa pessoa agora, restaurando, restituindo, chamando ela para um novo tempo, agora, em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um comentário nesse vídeo, seu comentário ajuda muito, deixa um like também aqui, e neste sábado, todos os sábados estou fazendo isso, nesse também vou fazer, também 7h30 da manhã, para aproveitar o costume já do horário, vou colocar aqui uma ministração musical, um momento de adoração com 4 ou 5 músicas, que pode te ajudar a você orar na sua casa, ouvir louvores. Se você quer falar com Deus, quer botar uma música ali, então nesse sábado, 7h30 da manhã, vai ter também uma ministração musical aqui no canal, tá bom? Se inscreve aqui, tamo junto sempre. Segunda-feira tamo de volta, 7h30, de segunda a sexta, devocionais. No sábado, 7h30, um momento de adoração musical aqui no canal, para a honra e glória de Deus. A gente se vê por aí. Shalom no teu coração. Até a próxima. Tchau, tchau.